Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Hoje tenho comigo André de Freitas, o primeiro humorista a fazer um solo no Fringe, o primeiro humorista a ficar residente no Cellar em Nova York e provavelmente o primeiro humorista a ficar farto de falar de ser residente no Cellar em Nova York. Já estás farto ou ainda não? A resposta certa é sim, mas não. A resposta certa é sim, mas não. Yeah. Até estávamos a falar da minha tour, porque eu estou em tour na Europa e literalmente todos os sítios onde eu fui na tour, o pessoal pergunta-me, tipo Dublin, Luxemburgo, França. Como é que é? Ouvimos dizer que estás passado. Isto é tipo, és um made guy. Né? E toda a gente pergunta. E pá, é incrível como é que essas notícias chegam a toda a gente. Chegam a um comedy club. Chego ao Comedy Club para fazer o meu solo, sei lá, em Luxemburgo ou em Madrid, primeira coisa. Não, agora temos aqui um Cellar Guy. É que eu percebo, por um lado, sabes que eu tenho-te ouvido com o Salvador, ouvi-te com o Gustavo no Humor à Primeira Vista, e é do género. Primeiro fiquei fodido porque eu convidei-te primeiro e eles foste primeiro ao podcast deles, mas não por tua culpa, foi por agendamento aqui deste podcast, e é do género, agora eles já falaram do Cellar, já não quer saber das histórias do teste e tu estás nervoso, tipo, eles que se fodam, chegaram primeiro. Mas eu percebo que tu tens, tipo, deve ser um orgulho do caralho tu chegares lá e que agora, tipo, no meio das conversas vais deixando, tipo, não, porque nós lá no Cellar, é porque eu faria isso, estás a ver? Já, foda-se. Tu trabalhaste durante anos, um grind gigantesco, e agora é de género, não, agora deixem-me saborear o facto de eu ter chegado aqui. Mas depois é aquela cena de o quanto é que eu posso saborear até começar a ser insuportável para toda a gente. Assim, do ponto de vista de quem tem acompanhado as tuas entrevistas e está a ver, eu não te conheço na tua vida privada, mas deste ponto de vista então ok. Ok, pronto. Eu peço desde já imensa desculpa às pessoas que já me ouviram noutras entrevistas ou noutros podcasts, porque eu depois também faço podcasts noutros países. Então as pessoas que se calhar ouvem tudo já me ouviram falar disto 10 vezes. Claro, eu percebo perfeitamente. Ou seja, mas é daquelas coisas. É um grande orgulho, até porque, falando nas entrevistas anteriores, eu tinha isto escrito desde os 19 anos. Pois, exato, tu disseste que fizeste aquela lista com objetivos e que era uma cena que tu tinhas desde os 19. Então é um orgulho gigante, é um orgulho incrível. Chegaste ao topo, não é? Quer dizer, eu acho que não é uma coisa super controversa de dizer, se tu fores comediante, que a Comedy Cellar é o topo. Pá, eu acho que é inegável. Acho que ninguém não diz que é. Então estar lá e também, obviamente ser o primeiro português é incrível, mas ser um dos primeiros europeus também foi uma cena muito grande, porque eu sei que isso teve um impacto gigante no circuito europeu. Porque de repente o circuito europeu também começa a pensar, isto é possível. O nós chegou lá. Eu por acaso tinha aqui uma pergunta que é provocatória, é mais engraçada do que outra coisa qualquer para te fazer, que é: tu és o primeiro português a ficar residente no Cellar como humorista, mas tecnicamente também foste o primeiro que tentou. Exato. Tu achas que tipo, o humor português é muito bom e qualquer um de nós poderia? Eu acho que eu já tinha muitos anos de inglês, eu pus uma posição internacional com esta pergunta, porque é óbvio que tu estás há anos a trabalhar para isso, mas porque o meu objetivo com esta pergunta não era pôr-te nesta situação de... Era saber se tu poderias... Não, estou muitos anos de luz disso, mas como é que tu... eu percebo como é que tu vês a comédia na América, como é que tu vês a comédia lá fora, como é que tu, que estás no mercado mais difícil e que atingiste o patamar mais apetecível para todos os humoristas, vês a comédia portuguesa. Mas basicamente, deixa-me dizer, isto é uma coisa super niche, porque tu vais perguntar a qualquer pessoa na rua o que é Comedy Cellar, ninguém sabe o que é. Está bem, sim, claro. Ou seja, isto é, tu estás a dizer, chegaste a um patamar de uma coisa incrível que não é sucesso comercial. Claro. Atenção. Sim, não vende bilhetes, estás lá. Ou seja, é uma coisa importante, mas não faz-te imediatamente uma estrela só eu diria que é um marco muito grande pessoal. E eu acho que um marco e é um selo na indústria. É uma cena inacreditável. Eu fiquei com o mesmo orgulho que fiquei quando o Miasqueta foi para os Celtics e ganhou um campeonato. É um bocado o equivalente. É uma cena de género. Tipo, este gajo é muito bom na área dele e está a provar no maior mercado de todos, tipo, a qualidade. Tipo, é uma cena impressionante. Mas a minha pergunta era no sentido de como é que tu vês a qualidade do stand-up português? É difícil dizer porque eu também não estou aqui. Eu não vou assim a tantas noites de stand-up português, não estou por dentro, ou seja, é difícil. E tu comparares Portugal com os Estados Unidos é um bocado comparar a Liga Nós com a Champions.
No sentido, não no sentido de dizer que é melhor, que é pior, seja o que for, no sentido de dizer que é o nível de competição é completamente... Se tu fores a ver, tu tens... Isto é mesmo como o futebol, tu tens se calhar a Liga Nacional, que é feita em português, não é? E que não existe fora. Depois tu se calhar tens uma Liga Europa, não é? Porque como há o André de Freitas de Portugal, há um gajo como eu de todos os países. Todos os países têm o seu André de Freitas. Claro. E depois tu tens o circuito, tu tens o circuito mundial, que é um bocado mais o circuito que eu faço parte, não, se calhar nem tanto o americano. Eu aterrei na América de paraquedas. Eu faço mais parte do circuito europeu, mundial, Muitos dos gajos que estão europeus na América são gajos que eu já conheço há muito tempo. Por exemplo, o Ari Mati, que teve muito sucesso no Kill Tony. Eu faço fringe com ele há anos. A gente fazia... Eu já tive com o gajo em não sei quantos países. Já tive com o gajo em showcases na Austrália. Já tive com o gajo em showcases em Edimburgo. Claro. Outro pessoal que agora está a começar a ter algum sucesso lá, também do Reino Unido, que eu já conheço há muitos anos. Ou seja, nós todos, há um grupo, não é, que já está nisto há muito tempo, do circuito europeu, do circuito... Nós já todos trabalhámos salas juntos. Sim, claro. E conhecem-se e que sabem a dificuldade que é chegar lá. Eu estava a dizer isto só porque eu acho que nós, cá... no circuito português de stand-up comedy, nós temos a ideia certa de que as coisas estão a evoluir e estão melhores. Mas nós depois dizemos frases que, se formos comparar com a realidade de países que têm stand-up comedy há muito mais tempo e com um mercado muito maior, tipo agora, eu no outro dia estava a ouvir 2 humoristas a falar e a dizer, não, à sexta-feira já consegues fazer 5 atuações em Lisboa. E é do género, boa? Ou seja, é bom, mas é do género... E continuamos a anos-luz da maneira como as coisas funcionam lá fora, do grau de exigência, de tu... O que te aconteceu no Cellar, de tu conseguires passar no crivo e ficares residente na sala que é a melhor do mundo para teres esse carimbo, nós cá não temos esse crivo. Não há nenhum sítio em que um gajo diga não, eu fui atuar ali àquele sítio em Odivelas e já consegui, e isso dá-me clout dentro dos humoristas. Isso não existe cá. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito, tanto em Londres e nos Estados Unidos, que tu não tens nas cidades europeias, é que há sempre aquele clube que é tipo, I want to be passed at that club. Por exemplo, em Londres é o Top Secret. Toda a gente quer ser regular do Top Secret. Então há aqueles objetivos, quando tu começas... Aquela cenourinha, não é? À frente. Exato. Tu tens que ir Ou seja, atrás. quando tu começas, tu tens aqueles objetivos que queres atingir. E há sempre... E tu sabes que é tipo, quando vais fazer este clube, quando vais fazer a tua audição a este clube, ou aquele, tu tens de ter os teus Tight 10, Tight 15. Ou seja, se isso não existe, se calhar também acaba por haver uma falta de... Se calhar as pessoas às vezes não sentem tanto que têm que estar mesmo tight com o seu material. Imagina, se tu agora disseres a toda a gente, preciso que destruas, mas destruas durante 15 minutos, mas que esta sala tipo, já nem aguenta. Tipo, será que... Não importa se é material novo, velho, não sei, preciso que destruas. Será que o pessoal consegue dizer, ei, será que eu tenho 15 minutos? Quantas pessoas cumpriam isso, não é? Quantas pessoas é que conseguiam ter? Porque não há um incentivo a criar isso. Não é? Sim, não é essa exigência, não é essa meta. Tanto que cá, o que eu noto é que os objetivos dos humoristas normalmente são salas, é vender bilhetes. Eu quero fazer um Tivoli, eu agora quero fazer um campo pequeno. Campo Grande era esquisito, porque era só uma estação. Mas é fazer um campo pequeno, agora é fazer um Altice. E eu acho que isso... Apesar de ser uma coisa que eu percebo que os humoristas tenham esse objetivo de crescimento, isso não tem a ver com qualidade, tem a ver com venda de bilhetes. É uma coisa completamente diferente. E por isso é que eu acho que algumas pessoas não têm noção da importância do que tu fizeste no Cellar. Porque é uma questão de qualidade, não é uma questão de tamanho. Pá, primeiro que tudo, obrigado por dizeres isso. É genuíno. Eu acho que sim, por exemplo, eu nunca tive particularmente essa cena. Quero vender bué da beleza, um Tivoli, se calhar há uma cena que eu gostava na minha vida, um dia de vender uma arena. Mas isso vem muito depois, quando o que eu sempre quis, e se calhar isto diz mais de mim como pessoa, não é? Que eu sempre quis o respeito dos meus pares. Eu sempre quis o respeito dos comediantes. Eu sempre quis, quer dizer, este gajo é um legit stand-up. Sempre quis isso. E queria mais isso, acho eu, do que queriam um Tivoli ou do que queriam um Coliseu dos Recreios. Concordo 100% contigo e revejo muito no que tu estás a dizer. Eu prefiro 1000 vezes
estar a carreira toda a fazer salas mais pequenas que estejam esgotadas e que a malta diga assim: já viste a última hora do Guilherme? Fosse estar espetacular, excelentes ângulos, boas punchlines, o gajo entregou uma excelente hora, do que dizer assim: já viste que o Guilherme vendeu um Altice? E é de género, ok. O tamanho das coisas não me interessa tanto como a qualidade como humorista. E há pequenas coisas que são, por exemplo, eu quando as coisas começaram a acontecer para mim em Nova Iorque e eu comecei a ganhar buzz, acho que uma das grandes coisas é quando tu dizes, é o meu set, e eu digo assim, we gotta go check out this guy. Quando o pessoal diz, tipo, tens que ir ouvir. Yeah. Vai ver este gajo. E depois tu vês que o pessoal vai, tipo, tá lá, vai descer as escadas, porque o pessoal está lá está à conversa. Yeah. Quando é tipo, vai ver este gajo. Yeah. Isso foi grande. Às vezes, de vez em quando, tinha esses momentos e era tipo, ei, uau. Porque são os teus pares a querer ver o teu trabalho, não é? E até porque há aquela cena de, não, este gajo tem skilling. E porque historicamente, as histórias que tu ouves dos gajos que tu admiras é o Louis C.K. e o Seller, e os humoristas iam todos ver porque queriam ver o set do Louis C.K. Ou seja, os gajos que tu admiras e que são admirados, os outros humoristas querem ver o que é que eles estão a fazer, não é? Eu sempre vivi muito desse fandom. Estás a ver? Porque antes de, acho que qualquer humorista, né? Antes de seres humorista, és fã. Eu sempre fui mega fã de stand-up e então quando era miúdo, tipo, quando comecei a consumir as cenas de stand-up, quando tinha 16, 17 anos e havia tipo o Comedian do Seinfeld. E era tipo, não, eu quero o JFL, New Faces, porque este gajo quero fazer parte disto. Tu falaste uma cena no outro dia, desculpa interromper-te, que eu me revejo a 100%, porque foi das minhas primeiras influências quando eu comecei a apaixonar por stand-up, que eram os HBO specials de meia hora que a HBO tinha. Para mim era a cena de, vi todos, sacava todos no Napster e não sei o quê, porque eu queria ver aquelas meia horas todas e era tipo a minha cena. Por exemplo, isso é um bom exemplo de, se calhar, de como eu não sou muito bom na parte do business e sou mais na cena, porque apesar de a HBO ter muito menos visualizações que a Netflix e toda a gente dizer que era um especial da Netflix, para mim, eu prefiro ter um especial na HBO. Claro, percebo a 100%. Porque eu lembro-me tão bem de ver aquele sinal da HBO e saber que ia ver qualquer coisa incrível. Se eu for a pensar, tipo, as minhas séries preferidas, Eastbound and Down, HBO, Curb Your Enthusiasm, HBO... os meus especiais preferidos na altura do Chris Rock, anos 90, era HBO, ou seja, HBO... O Carlin, que fez todos os solos dele com a HBO, sempre. Tudo HBO, ou seja, eu lembro-me, para mim a HBO tem sempre... A HBO é acho eu, é o equivalente comercial do Stamp of Approval. Completamente. Acho eu. Então, para mim, tem muito mais... Eu acho que eu sinto muito mais a cena de querer atingir essas metas pessoais e depois, se calhar, perseguir mais a cena comercial. Ou seja, para mim eu quero mais... O motivador é o pessoal e depois o comercial. Não é só o comercial. Quando eu sentir que é tipo... Por exemplo, isso que eu estou a dizer, se calhar a Seller, ou conseguir o JFL, ou fazer o Tonight Show, que são coisas que eu queria, porque não são coisas que te mudam a carreira. O JFL já não é o que era. O JFL, para dar um contexto aqui às pessoas, há uma showcase muito conhecida que é o New Faces. E o New Faces é um showcase histórica, que é, a cada ano, a indústria escolhe, através de uma série de audições, escolhe 10 pessoas. 10 pessoas como as próximas... Estas são as próximas caras que nós vamos estar a dizer tipo, do humor. Mas quando eu estou a dizer, tipo, há milhares de submissões, muitas, depois faz audições, etc. E as pessoas que já estiveram aí nessa showcase, John Mulaney, Kevin Hart, pois claro, John Oliver, ou seja, há ali mas isso costumava ser uma cena gigante. Ou seja, era onde tu conseguias o que eles chamavam o development deal. O development deal é quando tu ias lá e tu fazias essa semana de JFL e a HBO vinha ter contigo e assim, agora vamos assinar-te em exclusivo para fazeres coisas connosco em exclusivo. Que podia nunca acontecer, podiam ser tipo 3 pilotos. Sim, que podiam nunca avançar, mas sim. Recebias $500 000, development deal de 3 anos, whatever. E há muita gente que fez dinheiro assim. Hoje em dia isso já não existe. Ou seja, já não tem o mesmo peso que costumava ter. Pois é, como o Tonight Show que tu falaste também da tua lista de objetivos. O Tonight Show costumava ser. O Tonight Show é de género, tu és chamado para a mesa, o Carson diz para tu te sentares no fim do teu set e é de género, foste aprovado. Tipo... Mas o Carson era isso foi o pico. Mas depois ainda tiveste tipo uns anos de Letterman em que ainda era uma cena grande. Sim, eu acho que ainda dava. Hoje em dia, pronto, entretanto acabou o Tonight Show, mas o Tonight Show ainda está. Não, o Tonight Show está, o do Colbert é que acabou. Não, mas é de género, ires lá fazer um set, obviamente que é importante, mas já não é a mesma cena. Já não é aquela cena que era tipo, aquilo era overnight. Tu ias ao Tonight Show, no dia seguinte não conseguias andar na rua. Já não é a mesma coisa. Sim. Hoje em dia eu sinto mais isso. Eu se calhar sinto que estes são objetivos por nostalgia.
Sim. Pá, mas são cenas pessoais. São cenas pessoais. Ou seja, quando eu digo, se calhar os meus objetivos deviam ser mais business. Devia ser mais business, porque estas coisas na verdade não me movem assim tanto. Estas coisas são fixes porque eu posso falar com pessoas como tu que tipo, dizem, eu curto bué disto, e eu assim, afinal, alguém que percebe. Sim, é outro nerd que percebe o universo da comédia. Sim, estás a ver? Ou seja, é um bocado isso. E depois acho que um dia, se essas coisas começarem se eu sentir esses objetivos a andar, depois os objetivos comerciais vêm, não é? Eu acho que até falei nisto numa outra entrevista e peço desculpa se me tiver a repetir, mas quando eu estava a falar com o Andrew Schultz na Seller, o gajo dizia que tinha 2 objetivos na carreira dele, era ser passado na Seller e vender o Madison Square Garden. E pronto, ele conseguiu fazer os 2, ou seja, teve agora tem que arranjar objetivos novos. Mas é um bom problema para ter. Não, isso é excelente, para passássemos todos por isso. Mas por exemplo, tu vês é incrível, tipo, não sei, há 5 europeus, eu fico tão se eu te conseguisse dizer, tipo, se eu conseguisse voltar atrás e dizer àquele miúdo de 19 anos que escreveu aquilo, que é tipo, tipo, olha, estamos aqui, já está. Isso é giro. Porque, mano, aquilo, obviamente, nós somos os dois aqui de Portugal, whatever. Tu dizeres que quer ser passado na Seller é a mesma coisa que dizeres que quer ir ao espaço. As duas coisas eram igualmente inatingíveis. Sim. Quer ser o número 10 do Real Madrid. Tipo, é mesmo uma cena. Eu percebo. E pronto, imagina, muitos amigos nós até temos em comum, não é? Como aqui o nosso realizador Pedro Bessa e amigos que eu tenho aqui de humoristas, né? Durante anos o pessoal dizia, foda-se, tu és aquele gajo, tipo, tua vida, de mochila para a Arábia para ir fazer 10 minutos ou whatever, ou para este país, para aquele país, eu sempre tive essa cena, eu queria fazer, eu gosto mesmo de fazer stand-up. Para mim não é uma cena de... eu acho que há 2 tipos de pessoas que fazem stand-up. Há as pessoas que fazem stand-up até poderem deixar de fazer stand-up. Percebo a 100%. E há pessoas que fazem outras coisas para poderem fazer stand-up. Ou seja, quando eu às vezes vejo as pessoas a dizer eu faço stand-up porque... quero ficar conhecido para isto, ou quero ficar conhecido para aquilo. Ou preciso ganhar dinheiro e preciso monetizar a minha audiência, não sei o quê. Eu não sou esse. Genuinamente gosto mesmo de fazer isto, gosto do processo e então vou de bom grado para a malta. Para a malta fazer 15 minutos. Sim, qual é o mal de fazer destes 10 minutos? E aprendi tanto sobre o mundo. Eu aprendi imenso sobre o mundo, sobre pessoas e sobre tipo, o nosso business. O business da comédia, tipo, é um business. Hoje em dia, tipo, obviamente tenho uma equipa de pessoas e eu acho que também é a visão, não é? Tu tens que ser um bocado delusional para acreditar que qualquer uma dessas coisas é possível. E eu acho que se calhar o que eu diria, isto não é especificamente ao mundo da comédia em Portugal, eu acho que em tudo em Portugal, é que nós devíamos ter um bocado mais de visão. Se tu fores a ver, mesmo tu estás a ter este influxo todo de estrangeiros com dinheiro e o pessoal fica lixado, esses gajos compraram tudo, não sei o quê, estão a fazer estas coisas todas na praia a fazer dinheiro. Tu estiveste ali a praia durante 30 anos. Sim. E nunca não olhaste para ela dessa maneira. E não fizeste tu. Agora não podes ficar chateado de outras pessoas terem feito. E as pessoas vão dizer, não sei o quê, mas é porque eles têm dinheiro. Blá, blá. Mas o dinheiro não aparece do nada. E eu lembro de uma coisa muito que era quando eu crescia, quando eu estava a crescer, os meus pais diziam, investir não é risco. Não, mas podemos perder. A ideia era sempre, mas podemos perder. E nunca pensavam, mas podemos ganhar. Sim. Era assim, mas podes perder tudo. Mas é uma coisa muito portuguesa, acho. Muito portuguesa. Ter esse medo. Muito portuguesa. Tu estavas a falar de viajar pelo mundo e eu gostava de fazer uma pergunta, que é, o teu percurso é de facto admirável, ao ponto a que tu chegaste e o que tu ainda podes fazer. Mas eu gostava de te perguntar, qual foi a parte toda mais difícil do grind até agora? Ou seja, olhando para trás, o que é que foi mais difícil desse grind para chegares ao ponto em que estás agora? O mais difícil é continuar. Há boas alturas que eu queria, eu pensava, se calhar podia voltar para Portugal e investir em Portugal um ano, fazia um podcast, tal, não sei o quê, vendia o Tivoli e está-se bem, tenho uma vida bacana. Vou para a Costa da Caparica, faço surf, tenho uma boa vida. Não tenho que estar sempre avião em avião, a ficar em hotéis de uma estrela. Acho que a parte mais difícil é tu continuares, manteres o foco. E saberes, será que isto vai dar, não vai dar? Hoje em dia, eu ainda penso assim. Eu acho que, eu não acho que este mindset, hoje em dia, eu acho que nunca me vai sair. Porque eu já estou no grind há tanto tempo. Porque imagina, eu agora vou fazer
os meus primeiros teatros nesta tour. Mas mesmo assim eu estou tipo, pá, se calhar acaba amanhã. Se calhar vai tudo acabar amanhã. Eu ainda Estás pronto para pôr a mochila outra vez às costas? Pá, se tiver que ser, tiver que ser. Ou seja, a parte mais difícil é continuar. Às vezes eu penso tipo, porque eu conheço muitos gajos que faziam isto que eu fazia, o circuito internacional, que eram de outros países. E houve muitos que se fartaram do grind internacional, voltaram para os países deles e são estrelas. Pois, claro. Estás a ver? Cresceram localmente, não é? E decidiram, pá, porque a competição é menor. A competição é menor, é mais fácil de conseguir um... Eu não sei se há muito isto cá em Portugal, mas é mais fácil de conseguir um development deal. É mais fácil de conseguir uma série. E é mais confortável no sentido de estás no teu país, com as tuas pessoas, conheces, estás com a tua língua, tipo, não estás em aviões e hotéis, como tu estavas a dizer de um lado para o outro. Por exemplo, o circuito europeu, não há uma cena que é tipo, vá uma série, não há uma Netflix Europa. Tu tens Netflix a cada país. Claro. E eles compram a país. Ou depois tens a América. Não há um Europa. Pois, não há claro. um Friends que é um house share em Berlim com um gajo da Grécia, um gajo da Tuga, um gajo não sei o que. Os caras devia haver. Pois. Mas não há isso. Ou seja, o pessoal está um bocado todas às escuras. Mas tipo, é muita gente a acreditar que é tipo, isto vai dar em alguma coisa. E desse grind, essa foi a parte mais difícil. E o que é que tu, olhando para trás, não estavas à espera que fizesse parte desse grind e fez? O que é que te surpreendeu de, olhando para trás, do género, eu não estava à espera de ter que lidar com isto, ou não estava à espera de ter que passar por isto? Olha, uma cena que eu não sabia, né? Porque obviamente também não tinha viajado assim tanto, eu não sabia tipo o quão não existente Portugal é no mundo. Isso é giro, ok. Pá, não fazia ideia, obviamente, tipo, é o meu país, eu conheço tudo, Portugal, não sei o que, mas já fui a tantos sítios que é tipo, Portugal. Isso é o quê? E as pessoas primeiro sempre, mas há comédia lá, existe, e coisa, tipo, Portugal é mesmo, tirando Ronaldo, é inexistente. Eu sei que a maior parte muitos países onde eu já tive, a única experiência que as pessoas alguma vez vão ter de Portugal é ver-me atuar. Ou seja, a opinião delas está... Tipo, eu conheci um português. É tipo, aqui. Eu sei, eu gostas de Portugal. Se alguém lhe perguntar a essas pessoas, gostas de Portugal ou não, vai dizer, vi uma vez um português a fazer stand-up. Foi engraçado. Gosto de Portugal. Não foi engraçado. Não gosto de Portugal. Ou seja, às vezes há uma cena que isto foi uma cena que eu não esperava, e já falei disto com outros comediantes, por exemplo, o Ari da Estónia, também tem um bocado isto, que é... tu quando estás a atuar, de certa forma estás tipo ali, não é só tu, é o teu país. Claro, porque as pessoas não conhecem. Se tu fores a pensar, que expressão é que Portugal tem na comédia fora de Portugal? Pois, há de haver alguns nomes que conseguem furar minimamente, mas no geral nada. As pessoas nem sabem o que é Portugal, muito mais do que é comédia de Portugal. Por exemplo, mesmo uma coisa que me surpreendeu, eu, por exemplo, eu não faço muito stand-up em português, mas se eu fizesse, eu digo Brasil. Porquê que não há um português tipo no Brasil? Que eu conheço comediantes, ou vou vendo reels às vezes de... há uma rapariga alemã que foi para o Brasil, aprendeu português e tem uma carreira de stand-up lá. E é tipo, e a cena dela é só alemã que vive no Brasil. Claro. Há um outro gajo que é a mesma coisa, francês. Há um outro não sei o que. E estes gajos vendem salas gigantes. E como é que não há um português? Porque eu acho que é preciso ter esse chip de eu vou sair do meu país e agora vou para outro e vou fazer a minha vida noutro sítio. E se tu fores a ver historicamente, nós tivemos isso, mas nesta cana nós somos descendentes dos que ficaram. Sim. Pois é isso, eu acho que agora... Ou seja, deixa-me fazer-te eu esta pergunta. Por que não? Tu fazes em português, por que não o Brasil? Vou-te ser muito honesto e consigo-te responder isso em 30 segundos. É uma estupidez da minha parte eu ter atuado 2 vezes em inglês na minha vida para abrir o Louis C.K. cá. Foram as duas únicas vezes que eu atuei em inglês. Abri o Louis C.K. quando ele veio cá. Foram atuações que me correram bem, que eu me senti bem, porque eu falo inglês desde muito novo, é uma língua que eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não percebo como é que mesmo dentro de Lisboa, havendo tantas noites em inglês, eu não me arrisquei mais. Porque é que eu não fui mais vezes? Ou seja... E por que não? Porque não, já fui 9 vezes ao Fringe, este ano vou a 10ª. Como é que eu nunca fiz nem 10 minutos lá? E porquê? Não te sei responder. É uma questão de conforto misturada com se eu começo a abrir esse corredor, a minha vida que é todas as semanas ir para a SIC, fazer o programa, a casa que eu comprei, a minha vida com a minha mulher que é escrita. De repente, esse conforto que eu tenho cá, imagina que eu quero ir 6 meses para Londres. Não é que a minha mulher fosse dizer que não, ela está-se a cagar e íamos para lá 6 meses, mas é preciso dar esse passo e começar esse percurso, e dar esse primeiro passo é uma coisa que eu admiro nas outras pessoas por terem dado e eu acho que não dou por estupidez e por conforto. E quando vês outras pessoas a darem esse passo e a fazer, como é que isso te faz sentir a ti? Fico genuinamente com muito orgulho, fico mesmo,
e fico a pensar, eu não sei se... Não é como aquela coisa que o Salvador fez no podcast dele, tipo de realidade paralela. Não faço esse exercício. Eu ouvi aquilo e eu estava a pensar, este gajo está a descrever a minha vida. Exato. Se eu fosse lá para fora e de género, isto sou eu. Mas eu fico muitas vezes a pensar, com a facilidade que eu tenho com o inglês, eu acho um desperdício eu não explorar também isso. Porquê é que eu não exploro isso? Por exemplo, na Europa, hoje em dia, todas as grandes cidades europeias têm um circuito em inglês. Todas. Lisboa não é exceção. Mas Lisboa eu acho que tem potencial para muito mais do que outras que têm até um maior. Sim, concordo contigo. E eu acho que há uma coisa que o pessoal que está no mundo, que está no circuito, não sei, europeu, mundial, tem, que é uma gana de fazer. Se tu fores a ver, Lisboa, passado estes anos todos, tem um comedy club em português e com 10 comediantes a fazer stand-up em inglês com menor ou maior qualidade, já há um comedy club em Lisboa que faz noites todos os dias em inglês. Yeah. Ou seja, isso é incrível. Yeah. Não vamos menosprezar isso porque de todo. Que é uma cena de um gajo dizer, vou abrir um negócio, vou abrir um comedy club, fuck it, e estão aqui estes gajos e não sei o quê. E pá, para mim acabou por ser incrível porque eu sempre que estava aqui, o gajo dizia, estás aqui, pá, podes fazer sexta, sábado, e eu para lá, e o gajo, a segunda parte é tua. Bem, então eu ia para lá fazer 40 minutos, com notas. Ias curtir? Ou seja, o meu processo acaba por ser um bocado desse. Quando eu estava a viver em Portugal, eu ia para lá, ideias novas, 30, 40 minutos, faz o tempo que quiseres, casa é tua. Yeah. Depois eu pegava no que era interessante, dizia, ok, isto já está com alguma forma, ia para a Europa meter rodagem no material. Limar, não é? Depois apertava, quando eu sentia que estava apertado, levava a Londres, levava ao Top Secret, para ver se aquilo está nos eixos. Eu assim, ok, isto já está. Yeah. Depois pegava nisso, né? E depois quando eu quero montar um espetáculo, eu gosto de espetáculos narrativos. Pá, se calhar é por ter começado no Reino Unido e ter... Pois lá é muito mais do que na América. Sem dúvida. Yeah. Tipo, sem dúvida por ter começado no Reino Unido e a ver o culto do Fringe, que eu hoje em dia faço esses espetáculos mais narrativos e tal. Então depois eu tinha o material, depois ia fazer work in progress para festivais, até moldar o sol. E foi isso que eu fiz este ano e estou a fazer. Ou seja, eu fui criando o material e depois fui para o Melbourne Comedy Festival na Austrália, marquei 2 semanas, fazia lá tipo sol e ia bater mesmo com a cabeça na parede mesmo. Pá. Não tenho show, tenho piadas soltas, mas não tenho um show. Yeah. Demorou-me para aí uma semana a encontrar o show. Depois, à medida que encontrei o show, sei, ok, já tenho o show, já tenho a estrutura do show, agora vou para a estrada. Mas basicamente eu sempre fiz isto como etapas, né? Começava aqui, que é tipo low stakes. Claro. Não é? 30, 40 minutos. Pá, ou seja, isto é um luxo incrível. Yeah. Um luxo incrível. Acho que eu em Nova Iorque experimento, tipo, não tenho espaço para experimentar muitas coisas novas. Era o que eu te ia perguntar. Se tu, nesta fase em que estás em Nova Iorque, agora estás com o teu solo, mas na fase em que tu estás em Nova Iorque, home-based, e estás lá no Cellar e no Gotham, por acaso foi giro, estava a tentar fazer check em todos os sítios onde tu não estavas a atuar, eu já lá tinha visto stand-up, e das entrevistas que eu te ouvi, eu pensei, ok, então já fui aos melhores, porque eram os que tu estavas a dizer que eram assim os top de Nova Iorque. Mas tu tens espaço para experimentar coisas novas, porque eu acredito que no Cellar, no ponto em que tu estás, tu não tenhas grande latitude para vou arriscar agora este texto ou vou experimentar aqui isto. Não, estás lá. Às vezes arrisco-me a trazer material que é tipo o B material, okay. mas é quando eu estou a fazer tipo 1h30 da manhã no lounge. Estás a ver? Quando eles me dão aqueles, porque toda a gente quando és passado onde pode a graveyard shift, não é? Aqueles sets de cemitério que é tipo foda-se, às 2 da manhã. Sim. Aqueles espaços todos antes do Dave Attell, que é sempre o último e fecha. Yeah. E então pronto, tens esse. Às vezes arrisco um bocadinho aí, mas não, na Cellar não. A Cellar não é esse sítio. E eles próprios dizem-te isso. Isto aqui é para matar. Claro. Aqui é para funcionar. Mas como eu faço, por exemplo, eu faço muito hosting também no Top Secret em Nova Iorque. Eu faço tipo segundas, terças e quartas, costumava fazer hosting lá. E aí já me esticava. Aí consegues experimentar coisas novas? Mas eu preciso, mesmo para poder... Hosting também acaba por ser uma cena que é tipo, estás ali, o teu trabalho é que a sala esteja quente para o comediante. Eu também não me esticava assim muito. Ou seja, então eu não sinto ainda que tenha crédito suficiente
para poder experimentar muito. Estás a perceber? Ainda tenho que ganhar mais crédito. Ainda tenho que cimentar o meu lugar um bocado mais até me poder... Sim, eu percebo. Mas a minha pergunta é, no meio disso, de seres residente no Cellar, de fazeres hosting no Top Secret, etc., tu tens um sítio lá onde tu possas ir e digas assim, pá, tenho aqui notas, estive a escrever isto, preciso de um sítio para fazer isto pela primeira vez. Tenho. Consegues Há lá um clube que é... Porque isto depois tu tens tipo uma hierarquia de clubes, né? Claro. Tu tens o A, tens os A, os B, os C, os D, até depois às noites indie e não sei o quê. Ou seja, Claro. Isto nunca mais acaba. Ou seja, da Cellar ao Open Mic, que são 3 minutos e a pessoa paga $10 para atuar 10 minutos, há todo um mundo. Yeah. E há lá um clube que eu costumo ir, que é o St. Mark's, que é um clube de uns comediantes, que eu até costumo ir jogar a bola com eles, porque os gajos são colombianos. E eles são comediantes, são os gajos super porreiros. E é aquele sítio que eu vou... Pá, e a sala é fixe, hein? É uma sala fixe. Mas só como é de comediantes, o pessoal vai lá para curtir. Imagina, se for preciso, tenho um set no Top Secret, tenho um set na Cellar e depois tenho um set na Cellar passado 4 horas ou 3 horas. Mando mensagem ao gajo, dá para saltar aí 7 minutos, 8 minutos. Então eu vou lá, faço 8 minutos, notas, whatever. Yeah. E então tenho esse sítio. Yeah. E há mais sítios. Eu é que ainda não... Eu tive a grande sorte de não ter que passar pelo grind Por de esses Nova lá. York. Pois, Eu noutro passei sítio. por o meu grind, Yeah. mas não passei muito em Nova York. O que felizmente, porque não é, como ambos sabemos, o que já ouvimos do grind de Nova York é ainda mais difícil do que o de Londres. Pois, eu não sou tão próximo, não sou tão teu amigo como sou do Manel Cardoso, por exemplo. E o Manel houve uma altura em que foi para Nova Iorque atuar e ele andou nesse grind. Ele andou em open mics de atuar só para humoristas, à tarde tens de pagar para atuar, bringer shows. Ele andou nesse grind em Nova Iorque e então ele contou-me, porque era muito curioso e queria chateava-o imenso para saber como é que estava a correr e ele contava-me esse lado mais chato de bater com a cabeça nas paredes em Nova Iorque. E ele teve a curiosidade de voltar e continuar ou esse percurso em inglês? Ou não, por acaso eu acho que não. O Manel fez em Londres, eu sei que ele teve lá um período e que teve lá a atuar em inglês, depois ele voltou, depois fez a mesma coisa durante uns meses em Nova Iorque, depois voltou, mas entretanto a vida dele cá foi-lhe correndo cada vez melhor e eu acho que ele já não teve tempo para... Ele neste momento não consegue tirar 3 meses para ir para lá outra vez, por exemplo, para fazer essa experiência. Acho que agora já não consegue. Claro. Mas... Até porque isto depois acaba tudo por ser decisões de onde é que tu queres investir o teu tempo, não é? Yeah. Eu vou-te dizer que tu provavelmente tens uma qualidade de vida melhor que a minha. Consideravelmente melhor. Tu deves ter uma qualidade de vida melhor que a minha. Isso não tenho dúvidas. E acho que muitos comediantes portugueses devem ter uma qualidade de vida melhor do que a minha. Claro. A única coisa que eu tenho que eu acho que é fixe é tipo, eu vivo bem comigo próprio no sentido de... Não, tipo, aquela cena que eu sonhei em fazer, tipo, eu não tenho aquilo, eu não tenho nada encravado. Claro, foda-se. E claro. eu acho que se não tivesse feito, ou se não continuasse a fazer, ia... Ou seja, mesmo se eu tivesse ficado em Portugal e eu tivesse tido sucesso e vendesse o Coliseu, acho que aquilo ia estar... Claro, sabes que exatamente o que tu estás a dizer, eu tenho perfeita noção que tu és uma espécie de... não me lembro do nome do filme. Há um filme em que o gajo tem que fazer tem que fazer uma tacada no beisebol e o filme divide-se entre ele acertar e correr tudo bem. Field of Dreams. Aquilo corre tudo bem e ou ele falha e corre tudo mal. E tens esses dois lados. Eu sei que há muitos humoristas que olham para ti e tu és uma espécie de talismã de... Olha a nossa vida, se nós pudéssemos, se tivéssemos tentado e se não tivéssemos ficado do conforto de tentar uma carreira cá com sol e com a nossa família e não sei o quê. E portanto, eu percebo perfeitamente isso. Eu faço muitas vezes esse exercício de como é que seria a minha vida se eu tivesse tentado ser humorista lá fora, e obviamente que tu és uma referência e no meu caso pessoal um orgulho exatamente por causa disso, porque eu vejo-te a fazer esse percurso. Agora, a cena da qualidade de vida eu acho que é um bocado irrelevante. Quando tu daqui a 10 anos, 15 anos, 20 tiveres specials e tiveres a esgotar arenas e tiveres 3 casas em LA e 2 em Nova York, essa conversa não se põe, estás a ver? Ou seja, isso não vai... Essa comparação é irrelevante. Eu vou ter um grind, porque eu ainda estou no grind. Eu vou ter um grind muito mais comprido do que... Estás a perceber? Ou seja, o meu grind até chegar a um nível de conforto é muito mais longo do que alguém aqui. Sim, mas é um conforto que
eu acho que só o Ricardo Araújo Pereira tem cá. É esse nível de conforto que nós estamos a falar. Talvez, imagina, eu sei que eu tenho mais 10 anos de força interior de grind, não é? Tipo, para fazer a colheita. Que giro, consegues imaginar 10? Consigo imaginar mais 10, já. Consigo imaginar mais 10. Depois, a partir Tu daí... estás nisto há quantos? Há 10. Ok, yeah. Yeah. Então tu achas que estás Ou seja, a meio de... Não, e depois vai ser manter. Eu acho que claro. vou ser, basicamente, eu estou a criar a colheita Yeah. até basicamente aos 40 e depois aos 40 é manter. Yeah. Ou espero que seja. Mas eu sei que não vou ter, eu não tenho a força física nem emocional, não é, para andar de mochila às costas aos 45. Claro, Ou seja, claro. Isso acaba. E eu sei que tipo, eu tenho que fazer o melhor da força que ainda tenho. E felizmente, eu acho que tipo, quando eu ouvia, ou ainda hoje às vezes podcasts, entrevistas e falo com comediantes que eu admiro e vejo o progresso deles, obviamente nada é garantido, mas eu sinto que tipo, estou a bater nas marcas certas. 10 anos, fiz o meu primeiro solo aos 6, 7, passado na Cellar aos 10, eu já fiz stand-up em 30 países, ou seja, isso é uma coisa que os americanos não têm. Eu tenho tipo uma bagagem do mundo que eles não têm. Ainda por cima no Cellar, que normalmente tem imensos turistas e gente de fora. E os americanos são muito fechados. Completamente. Muito fechados à América. Pá, sim, sabes como é que eu noto? Desculpa interromper-te. É quando eu vou lá e tu notas os humoristas americanos porque falam de ou de zonas da América ou de hábitos americanos, e quando tu notas outro género de humoristas, tipo o Rafinha Bastos, que eu já apanhei lá, e é de género, não, este gajo é um comediante do mundo. Exato. Ou seja, uma das coisas que eu diria que teve maior impacto no meu processo de escrita é que eu hoje em dia quase não uso referências geográficas. Ou seja, porque eu quando escrevo um beat, eu sei, isto tem que funcionar na Polónia, tem que funcionar em Los Angeles, tem que funcionar em Lisboa. E isso acabou por acho que fazer acho que sou melhor por causa disso, mas por necessidade, não porque eu acho que eu já pensei nisto. Por exemplo, eu acho que eu sou daquelas pessoas que preciso de ter pessoas melhores à minha volta para elevar o meu nível. Concordo 100%. Eu, infelizmente, não sou daquelas pessoas que é tipo, não, eu estou tipo na minha própria corrida, só eu, e eu sei o nível que coisa, não sei o que. Porque eu acho que se eu tivesse em Portugal ou noutro país qualquer, eu iria, por natureza, não é? Iria-me ajustar ao nível que é requerido. Sim. Ias olhar para o teu patamar e ias dizer, ok, eu preciso estar aqui. Yeah. Mas não ias necessariamente... Há certas pessoas que têm essa mentalidade incrível de se puxar por si próprias. Mas eu acho que estar nesse acabou por tirar coisas de mim que eu não conseguia tirar de outra forma. E espero ainda tirar mais. Porque há muito... Porque não é, por exemplo, imagina, tu pensas, aí, chegaste lá, mas agora dentro da cela há toda uma hierarquia e tu és o junior guy, estás a ver? Claro. Estás ali, os gajos estão lá há 25 anos e tu assim, pá, ainda tens muito de comer, tu és um young blood. Estás a ver? Ou seja, ainda estás a lutar por spots. Ainda há bocado estava ao telefone com um amigo meu assim, pá, este gajo foi passado agora, conseguiu 17 spots esta semana. E ele assim, eu só tenho 8. Depois há toda essa... Depois há todo um universo, estás a ver lá dentro e não sei o quê. E essas coisas eu tento não... Tricas normais de competição, acho eu. Isso eu tento não... Imagina, eu tenho 2 spots ou 20, estou lá. E mesmo que deixe estar, nunca ninguém me vai tirar isso. Claro. É uma cena que está feita, estás a ver? E neste nosso mundo, não é? Há muito poucas coisas que nós podemos dizer está feito, check. Ou seja, isto para te dizer o quê? Isto para te dizer e também para te dizer que eu espero, quando eu comecei nesta jornada, e esta jornada que eu ainda estou, não havia ninguém a fazer, não havia ninguém para olhar, e eu espero, ou pelo menos gostava, que haja jovens humoristas, ou não, ou pessoal que veja. Claro. Mano, um gajo de coisa é possível. Sim. Deixar de ser uma cena tão longínqua como se calhar era para nós quando nós começámos a fazer. Inalcançável, não é? Inalcançável. De repente deixa de ser assim tão longínquo. Continua a ser difícil, mas deixa de ser impossível, não é? Vão-te começar a chatear. Vão-te ligar a dizer assim, olha, o que é que eu fico, com quem é que eu falo, o que é que tu fizeste, o que é que aconselhas, tipo, eu acho isso fixe. Pois alguém tem que fazer um mapa. Exato, é mesmo isso. Tu foste andando, tu desenhaste um mapa e agora a malta vai dizer assim, olha, qual é a melhor maneira, o que é que eu faço, o que é que me aconselhas, tipo, tenho estes 10 minutos, achas fixe, esta temática é fixe, e tu tiveste que ir desbravar mato com a faquinha à frente. E depois tu vais desbravando o mato, depois encontras lá um gajo qualquer de outro país que é tipo, aí também estás aí.
Yeah. Tipo, Olha, bora, junta-te, bora. bora, vamos a isso. E depois tu tens um gajo que eu também conheci em Nova Iorque há pouco tempo, que agora abriu para mim. Pá, uma história também incrível do gajo. O gajo foi um dos OG rappers de Itália. OG, mas tipo, uma cena tipo Sam the Kid. Ok. E o gajo depois deixou de rapar e começou a cantar. E ele sempre teve o sonho, era de ser comediante. Mas pá, não tinha coragem de admitir isso para ele próprio. E um dia disse, pá, caguei na música e vou fazer stand-up comedian. E obviamente as pessoas à volta dele dizer, isto é uma ideia horrível, o que é que estás a fazer? O que vais fazer à tua vida? Não sei o quê, blá. Eu conheci-o em Nova Iorque porque o gajo era amigo do Francesco De Carlo, que é um gajo também que costuma estar lá na Cellar, um italiano. E o gajo estava a fazer esse circuito do Manel. Um gajo com uma vida, com sucesso, está a fazer open mics e o gajo diz, humbling, mas tipo a comédia é essa... O próprio Rafinha Bastos tinha uma carreira no Brasil estratosférica, teve problemas legais e etc, e foi despedido e disse, não, caguei. Foi aprender inglês, foi para lá e fez esse grind desde baixo também, isso é porreiro. Mas por exemplo, o Rafinha até é o primeiro a dizer, tipo, eu vim porque ou era isto ou não era nada, porque eu não conseguia estar no Brasil. Ou seja, o Francesco, por exemplo, tem a vida dele em Itália, o gajo é o maior comediante de Itália, e diz, foda-se, agora estou aqui a receber $100 por set. Preocupado, o gajo diz assim, foda-se, eu esgoto quase não sei o quê, tipo, whatever, salas gigantes em Itália, e o gajo, estou preocupado aqui com... Por causa destes 10 minutos. Mas isso é a mesma coisa, que é tipo, o Chappelle vai à Comedy Cellar, e a ST diz, I'm coming down to see you. O gajo, no, don't come down. Ou seja, isto depois acaba por ser todo um mundo. Mas eu acho que estás a ver, mesmo isto que eu estou a fazer agora, alguma vez eu ia pensar, eu lembro mesmo no início, quando eu me fui embora de Portugal, na altura, quando ainda era o primeiro Comedy Club, né? Que eu fazia tipo 5 minutos a cada 3 meses, como te lembras desses tempos do primeiro Comedy Club? Sim. O caos que era. Eu lembro de dizer que queria fazer uma carreira para fora, em inglês, não sei o quê, e que um dia, tipo, eu acreditava, tipo, um dia isto vai chegar a Portugal. E eu lembro do pessoal dizer, isso estás maluco, comédia em inglês em Portugal não vai chegar, não sei o quê. Olha agora, tens imensa, eu próprio, não é? E tu, e no contexto da má ideia, tu vais-me perguntar se calhar o que é uma má ideia. Se quiseres responder já, E eu diria-te, se calhar uma má ideia é eu, sendo português, fazer stand-up em Portugal em inglês. Tu achas? Pá, não sei, se calhar. Mas imagina, é como eu te digo, a cena para mim nunca foi... não é tipo ter mais mega sucesso ou mais dinheiro. Eu curto bem da ideia de fazer cenas que é tipo, é diferente. Mano, isto é diferente. É isto que eu me apetece fazer. Claro. Eu tenho uma ideia para uma série de televisão que eu gostava muito de fazer em Portugal. Porque eu sei que há muito essa curiosidade, tipo, de como é que é o mundo fora. De como é que é este circuito aqui. As pessoas perguntam-me. E eu disse, em vez de dizer, pá, deixa-me mostrar. E há uma série de televisão que eu gostava muito de fazer, que era a cada episódio levar um comediante diferente a uma cidade do mundo diferente. Deixa-me mostrar-te como é que é o meu mundo, não é? Deixa-me levar um Carlos Pereira a Nova Iorque e dizer, vem fazer uma noite comigo, 5 spots, vamos aqui. Isso era muito giro. Vem levar como nerd de comédia, adorava ver isso. O César Mourão a um Chicago, que é Casa do Improv, Salvador Martinha a Los Angeles, e vamos explorar estes circuitos diferentes. Deixa-me mostrar-te o que é o meu mundo, melhor do que dizer-te, deixa-me mostrar-te. E eu acho que nesse processo eu também iria aprender sobre Portugal, porque às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu acho disto de Portugal, não sei o quê, mas eu se calhar também não sou a melhor pessoa para dizer, porque eu não estou assim tão envolvido no que é feito. E depois às vezes eu também sinto, se calhar, quando as pessoas dizem, mas o que é que podíamos fazer melhor aqui, como é que comparas, não sei o quê. Pá, obviamente que eu podia dizer o que é que eu acho. Sim, mas vês como é que funciona lá. Mas será que as pessoas iam gostar de ouvir de um gajo que nem sequer está cá a dizer, não, o que nós estamos aqui a fazer isto aqui é amador. Sim, eu percebo. Podes ficar naquela posição em que a malta diz, lá vem o arrogante da América que vem-me agora dizer como é que... Claro. Eu percebo. Também não queres ser esse imigra, né? que vem para aí e aparece na aldeia de Mercedes. Sim, vem em agosto dizer como é que se faz. Claro, né? Vem lá das limpezas do Luxemburgo a dizer como é que é, estás a ver? Ou seja, eu gostava muito de partilhar essa coisa. Eu acho que nenhum país é pior do que outro país. Eu acho que não existem infraestruturas. Por exemplo, tu não tens a cena tipo de uma série. Estás a ver? O mundo da comédia funciona maioritariamente à base de marcas que decidam ou não apostar nisto. Precisas do dinheiro, ou seja, e é lá que vem. Tu não estás a criar um script para uma coisa e levar uma produtora
Ou seja, o processo, eu já passei por este processo de querer criar uma série e basicamente tu escreves os guiões, escreves o tratamento, tudo mais, levas a uma empresa de produção, a empresa de produção gosta ou não, compra a opção de ter o script durante um ano, ou seja lá o tempo que for, desenvolve o script contigo e quando isso estiver pronto, depois levam um pitch a uma estação de televisão. Sim, tentam vender. Aqui é diferente. O que tem as suas vantagens, atenção. Tu fazeres uma coisa cá em Portugal é muito mais fácil muito mais do que fazeres uma coisa na América ou no Reino Unido. Ou seja, há muito menos barreiras. E por haver menos barreiras, quer dizer que também é tipo mais direct to consumer. O que é bom. Acho que Portugal até tipo não foi de propósito, mas como o pessoal foi para a net muito, muito rápido, até mais rápido acho eu do que a América ou do que o Reino Unido, porque era a única coisa que havia. Yeah. Ou seja, e agora o pessoal está todo na internet. E eu acho que há essas vantagens, mas depois nós ficamos um bocado parados no tempo, porque quando isso começou depois a acontecer, se calhar nós estávamos ligeiramente à frente. É a mesma coisa que a descriminalização das drogas, que é tipo, nós estávamos à frente, mas ficámos parados. Yeah. Hoje em dia tu já tens empresas de produção que trabalham diretamente para YouTube. Queres fazer uma série? Nós vamos fazer a tua série, vamos fazer uma web series, whatever, e vai para a internet. Nós ainda estamos no mesmo... Se calhar no mesmo... Ficámos parados no primeiro passo que demos. Primeiro passo. E o primeiro passo foi excelente, mas se calhar há aqui mais 10 que podemos dar. Ou seja, se estamos nesta direct to consumer, que eu acho que é o futuro em todas as formas de conteúdo, há mais que podemos fazer. E nós, se calhar, há uma infraestrutura maior que podemos criar. E eu até digo mais uma coisa. Eu às vezes sinto que o pessoal nos Estados Unidos é mais junto e apoia-se mais do que o pessoal aqui em Portugal. Porque é tipo, lá, foda-se, estamos todos juntos aqui no grind, it's fucking hard. Aqui às vezes sinto que o pessoal é mais, mas vou aparecer aqui, vou aparecer ali, vou estar associado a esta pessoa. Assim, tu não achas que isso não existe lá? Não, o pessoal é tipo, o pessoal quer colaborar, temos que criar conteúdo, temos que fazer dinheiro. É assim, make money, make content. Se eu agora mandar mensagem, queres fazer isto? Aparece, vou. Porque é mais exposure, é mais. Claro. Aqui acho que às vezes pode haver um cuidado tão grande com a imagem que as pessoas acabam por se pôr em jaulas de ouro. Sim, e não se querem misturar, não querem contaminar. E eu acho que isso acaba por depois doer na craft. Quando tu te tornas demasiado, vou atuar aqui, não vou atuar, não quero ser visto. Não quero ir àquele sítio, não quero ser visto com esta pessoa. Acabas por ser uma merda. Bro, o stand-up, tipo, nós estamos a dizer isto em off, né? Nós adoramos teorizar, os comediantes adoram teorizar o stand-up. E uma coisa que eu noto em Portugal, que não vejo em muitos outros sítios, e achei piada isto, eu lembro de ir às vezes a noites em português, e estavam lá comediantes, e o produtor ou o host ia dizer, queres fazer um set? E o pessoal, não, estou só a ver. E depois ia lá para fora teorizar sobre stand-up. Eu acho isso uma piada incrível, assim. Está aqui um palco, queres atuar? Não, vou falar. 10 minutos. Vou lá para fora falar sobre stand-up. Concorda 100% contigo. Ou seja, acho que tipo, há aqui qualquer coisa que é tipo, no final do dia stand-up é só fazer. Mas tu podes estar aqui a falar, é fazer. Não há mais coisa. E não importa quem és. Não importa se és a maior estrela ou se não és. Stand-up é tipo, não dá para fingir. Se tu não vais fazer, não vais ser bom. Ponto. Não importa, tu podes ter bons instintos de comédia, podes ser um bom guionista, podes ser uma pessoa naturalmente engraçada, mas se não fazes e não estás nos clubes pequenos a trabalhar a hora, não vai ser bom. Não vai. Isso não importa quem és. Olha, concordo a 100%. E acho que é a melhor maneira de terminarmos esta conversa entre uma pessoa que está skyrocketing lá fora e uma pessoa que nem em Lisboa tem coragem de atuar mais vezes em inglês. Porquê é que não vês? Olha, eu hoje vou fazer um set. Porque vou fazer um set surpresa num sítio em inglês, porque às vezes quando estou cá eu gosto de manter-me quente. Mesmo, tenho 2 dias de folga, devia ficar a descansar. Não, vou atuar. E eu vou dizer, porquê é que não vais? Hoje faz 5 minutos. Tenho uma gravação hoje à noite. É para onde eu vou neste momento. É para uma gravação que vai acontecer daqui a pouco. Fica para uma próxima. Hoje não dá. Eu convenci o Salvador a vir fazer 5 minutos. E vai mesmo? O Salvador vai mesmo? Claro, ele comprometeu-se. Ok, muito bem. Olha, André, muito obrigado por teres vindo. Gostei muito de conversar contigo. Obrigado. Tinha mais 74 coisas para falar contigo, mas eu não me vou alongar, até porque eu prometi ao nosso realizador que ficava sempre abaixo de 1 hora por episódio. Mas depois has de voltar, porque eu tenho mesmo muita coisa que eu gostava de falar contigo. Está bem. E eu vou estar, para quem estiver a ouvir e tenha interesse em comédia em inglês, vou estar no Porto dia 8 de junho, 9 em Coimbra
e dia 15 em Lisboa, que já está esgotado, mas 16 ainda há alguns bilhetes disponíveis para o Teatro da Trindade. Por isso, se quiserem viver stand-up em inglês feito em português em Portugal, que é... Tu estás-te a sentir mal com isso e estavas a dizer que podia ser má ideia, mas eu acho que as pessoas percebem perfeitamente. Não, acho que só 5% da sala vai estar a pensar isto é estranho. O resto vai perceber, não, este gajo está lá fora, Mas faz é porque stand-up em também inglês. muito do meu público cá em Portugal não é português. Sim. São estrangeiros que moram cá em Portugal. Mas mesmo se fosse, repara, o Rafinha Bastos veio cá, só mesmo para terminar esta história, o Rafinha Bastos veio cá e veio fazer o sol dele cá, e o Rafinha Bastos fez o sol dele todo em inglês. Um brasileiro veio a Lisboa e fez o sol dele em inglês porque era a hora que ele andava a Mas fazer. estás a falar do mock? Não, o sol dele que ele fez no casino no Estoril. Ele fez cá o sol dele. E é do género, o gajo estava-se a desculpar de estar a fazer em inglês e não havia ninguém na sala que não dissesse, não, mas faz... Qual é o mal? É normal, estás a atuar na América, estás a fazer uma hora em inglês, é normal, estás a fazer em inglês. E eu digo isso às pessoas, as pessoas dizem, mas por que não fazem português? Acredita em mim quando eu digo que isto é um produto melhor se eu fizer em inglês. Claro, tu atuas 400 vezes por ano em inglês e vinhas cá e fazias em português. Para quê? Não faz sentido nenhum. Pronto, então agora fizeste-me sentir menos mal. É o que eu acho, mas isto é só a minha opinião e eu tenho este podcast no meu YouTube. Obrigado, André. E fica aqui, obrigado eu. Guilherme, um grande abraço. Obrigado.